Meus alunos, esse é o canal da professora Sandra Gonçalves. O assunto desse vídeo é revisão sobre as operações com números inteiros. Primeiro, vamos falar um pouco sobre algumas aplicações dos números inteiros, que são os números sem vírgula, positivos, negativos e o zero. Presta atenção aqui nesses dois personagens. Aqui a professora, ela vai falar aqui duas aplicações dos números inteiros: situações de lucro, que é ganho em vendas, representado por números positivos. Quando eu tenho um lucro, um ganho de R$100, eu posso colocar mais 100, tá? Quando eu tenho um lucro de R$3, eu posso colocar mais 3, representar um número com sinal positivo. E situações de prejuízo também em vendas, também é representado por números inteiros. Tive um prejuízo de R$10, eu posso colocar como menos 10. Situação aqui também em bancos, o saldo bancário de uma pessoa, pode ser crédito, são valores positivos, quando a pessoa ainda tem a conta, algum valor em banco, e valores negativos, quando a pessoa está em débito com o banco. Olha agora aqui, nossa aluna, jogadora de futebol, o que é que ela vai falar sobre onde nós aplicamos também os números inteiros para representar em um jogo, por exemplo, os gols marcados e os gols sofridos. Os gols marcados nós representamos com números positivos. Meu time marcou 3 gols, posso escrever como mais 3. E os gols sofridos, como é algo ruim, nós representamos por números negativos. Também ela fala aqui sobre o saldo de gols. O saldo de gols é a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o saldo for negativo, é porque a quantidade de gols sofridos do time é maior que a quantidade de gols marcados. Se o saldo de gols de um time for positivo, é porque ele tem mais gols marcados, pela lógica, do que gols sofridos. Então, aqui estão algumas aplicações dos nossos números inteiros, que são muito importantes para o nosso dia a dia. E vamos dar sequência. Como tudo em matemática deve ser organizado, temos aqui o conjunto de organização, né, com os elementos números inteiros. E todo conjunto tem um símbolo para representá-lo. Os números inteiros é representado pela letra Z, Z maiúscula, tá? Aqui nós estamos escrevendo eles por extenso, entre chaves. As reticências quer dizer que ele não tem começo e nem tem fim. São números infinitos à esquerda, negativos, e à direita aqui os positivos. E a referência central aqui é o zero. À direita do zero nós temos os números inteiros positivos, que na realidade esses que o laser está apontando também são os números naturais. E à esquerda do zero nós temos os números negativos. Sempre assim, olha, para comparar o maior e o menor dos números, o maior sempre vai estar mais à direita nessa sequência. Então, 2 é maior que 1, 3 é maior que 1, 3 vai ser maior que menos 1, porque ele está mais à direita. Menos 1 é maior que menos 2, porque ele está mais à direita. Menos 2 é maior que menos 3. E assim por diante. Isso quer dizer que qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. O zero é maior que qualquer número negativo, e entre dois números negativos, o maior sempre vai ser aquele que tiver mais à direita. Os elementos desse conjunto numérico
como eu já havia falado, eles são representados pelos números negativos e positivos, e também pelo zero. Aqui, olha, eu reforço que existe outra representação na reta numérica. Vamos aqui ver. Aqui, nossa reta numérica de números inteiros, ponto de referência o zero, e os números aqui à direita são positivos, à esquerda são os negativos. Eles estão dispostos, como eu escrevo aqui, simetricamente. O que quer dizer isso? Que eles têm a mesma distância em relação ao zero. Mais um tem a mesma distância em relação ao zero que o menos um. Portanto, eles são números simétricos. Também posso chamar de números opostos. Mais 3 tem a mesma distância do zero que menos 3. Então, eles são números simétricos ou opostos. Estes números também podem ser usados em nosso dia a dia, nosso cotidiano, através de diversas operações, como essas aqui, olha, adição e subtração, que é representada pela adição de números inteiros, esses dois tipos de operações. Também na multiplicação e divisão, e aqui eu nem coloquei, também ele será usado em potenciação e radiciação. Mais adiante, no próximo vídeo, nós revisaremos essas operações. Muito obrigada.